Olá, sejam bem-vindos à EGMA TV e mais um episódio do nosso podcast Maranhão que Cuida, da Secretaria de Estado da Saúde. Hoje o nosso papo é sobre a Rede Nacional de Dados em Saúde, RNDS, que possibilita aos profissionais de saúde acesso a dados mais confiáveis para vigilância em saúde e atendimento clínico. Apoia decisões baseadas em evidências, fortalece o cuidado e o acesso às informações sobre os pacientes entre os diversos serviços de saúde. Para nos ajudar nessa conversa e para falar sobre o processo de federalização do Maranhão à RNDS, eu converso agora com a Superintendente de Saúde Digital da Secretaria de Estado da Saúde, Maíra Nina. Maíra, seja bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação estar aqui nesse podcast, que é super oportuno, e vai levar mais informação ainda para nós, profissionais de saúde. Pois é, e para início de conversa, o que é a Rede Nacional de Dados em Saúde? A Rede Nacional de Dados em Saúde, ou a RNDS, propriamente dita, ela é uma plataforma que visa ter a interoperabilidade, ou seja, é um padrão quando os sistemas de informações conversam um com o outro, e a nível nacional, essa rede, onde esses dados eles vão migrar para essa rede e, além dessa migração de informação, vai ter padrão e segurança da informação, vai ser informações de dados padronizados dentro da rede. E a rede, para além de tudo isso, ela vem ganhando mais força desde 2023, quando o Ministério da Saúde ele instituiu a nível nacional a Secretaria de Informação em Saúde Digital, onde atualmente que está como secretária, doutora Ana Estela Haddad, e ela, por ter essa visão e ser pesquisadora também, facilita ainda mais os processos, onde o DataSUS migrou para essa secretaria, o Departamento de Monitoramento e Avaliação em Saúde também, então outros departamentos que têm a ver com ciência de dados, com monitoramento de informação e sistemas de informações, alguns migraram para a secretaria, visto que tem sistemas de informações ainda da vigilância, da atenção primária, que estão nas suas secretarias nacionais. Então, quando o Ministério da Saúde criou essa rede, o objetivo principal seria a unificação desses dados? Padronização dos dados. Padronização. Isso, porque até o momento não tem integração entre os sistemas de informações ministeriais, visto que são vários. Esses sistemas de informações eles foram criados dentro do Ministério em épocas diferentes. O SUS ele é de 88, conforme a nossa Constituição, então temos sistemas de informações da década de 90, do ano 2000, então são sistemas que a gente não pode dizer que eles são defasados, são sistemas que foram criados para o momento conforme a tecnologia disponível na época. Então, a gente tem sistemas de informações e bancos e níveis de acesso diferentes. E, às vezes, se a gente não tiver uma internet também potente, a gente, às vezes, não consegue acessar. Às vezes, o Ministério coloca esses sistemas de informações em stand-by, ou seja, eles estão fazendo alguma verificação ou atualização, então a gente não tem acesso a essa informação. E um exemplo disso é o sistema de imunização, que é o CPNI nacional, ele ficou alguns meses meio que, vamos dizer assim, parados, sem a gente conseguir acessar e ter o dado atualizado. Então, para a gente diminuir esses gargalos, diminuir essas situações que precisamos trabalhar com evidência, com informação, para a tomada de decisões, dentro do SUS isso é trivial, Então, se fez necessária essa rede. Então, a rede veio ganhando força ainda mais com a instituição dessa Secretaria Nacional, aonde temos uma coordenação dentro dessa Secretaria Nacional que é voltada exclusivamente para o processo de federalização da Rede Nacional de Dados em Saúde. Ou seja, vai facilitar muito porque hoje são inúmeros, São vários sistemas que vocês, profissionais de saúde, têm acesso, Sim, e aí para a gente fazer uma análise, ou então a gente verificar um perfil epidemiológico, ou a gente fazer um diagnóstico situacional de saúde, a gente tem que ter vários bancos de dados ali. Aí a gente tem um trabalho de cada sistema que a gente precisa fazer a avaliação, baixar esse dado, E aí, após isso, a gente tem que fazer a acurácia da informação, limpar esse banco, estruturar, para a gente poder conseguir analisar e monitorar também. Então, é todo um passo a passo.
Com a rede, a gente já vai ganhar tempo, porque como esse dado ele vai estar dentro de uma única plataforma, esses dados, todos os sistemas de informação... Padronizado, né? Padronizado. E o mais importante é isso, padronizado e com segurança dessa informação. Então, a gente vai conseguir acessar a plataforma e né, tirar a informação necessária para a gente poder executar nossos processos de trabalho. E esse processo de trabalho, vale ressaltar que essa plataforma, no momento oportuno, esse processo, essa etapa da rede também vai chegar aos municípios. Por enquanto, estamos a nível de estado, né? E aí, a partir daí, todos realmente terão mais acesso ainda. Então, vai ter acesso a todos os níveis de gestões, o federal, o estadual, o municipal, os técnicos também do SUS terão acesso e, principalmente, o paciente. Então, tem níveis de acessos diferentes, mas todos terão informação que é necessária para qualquer tomada de decisão, para qualquer questão de logística, até mesmo de estruturação de processo de trabalho dentro, né, dos órgãos, tanto de secretarias municipais e estaduais, quanto também das unidades de saúde. E como foi esse processo para que o Maranhão pudesse aderir a essa rede? De forma bem pontual e precisa, nossa secretária, o Ministério da Saúde ele fez um movimento nacional, né? Vale lembrar que o ano passado, em 2024, o Ministério ele solicitou a presença, né, a estruturação de 8 estados pilotos em processos de tecnologia da informação diferenciados, né, estados bem avançados, estados em nível médio de avanço e outros estados em nível emergencial, iniciando esse processo, para justamente, de forma conjunta, eles conseguirem criar tipo um passo a passo. Sim. Né? E a partir desse projeto piloto, ano passado, somente esses 8 estados estavam se organizando. Esse ano, em setembro desse ano, o Ministério mandou um ofício, né, para todos os secretários de Estado. O nosso secretário, Thiago Fernandes, ele prontamente aceitou a proposta, o desafio, porque é um desafio, né? E aí alinhado ao nosso governador Carlos Brandão. Então, ao assinar o termo de adesão, automaticamente o Maranhão já está fazendo parte da rede. Mas aí tem várias etapas, né, para essa rede ela ser consolidada dentro do nosso estado. E é justamente isso, né, que a gente vai estar fomentando até o ano que vem, de uma forma assim, bem mais, vamos dizer, enérgica. Você mencionou agora há pouco que é um grande desafio. Por quê? É um desafio porque envolve questão de recurso, ter um recurso, né, vinculado e direcionado para a rede, termos profissionais qualificados para estar operando na rede, a gente está também veiculando informações sobre a rede e principalmente estruturar a secretaria, né, os profissionais, estruturar inicialmente essa rede também, que envolve a parte de infraestrutura. E aí a gente já está em conversa com a Agência de Tecnologia da Informação para poder a gente ver a melhor forma, né, a arte de estruturar dentro do Estado. E também qualificar os profissionais de TI, né, em linguagens precisas, que é uma linguagem chamada FAIA, que é um padrão, né, vamos dizer assim, de saúde digital para operar a rede. E também a gente conseguir mostrar, né, e trazer a questão da perspectiva do benefício a nível de gestão, a nível de profissionais do SUS como um todo, não somente os gestores, mas a nível de população. Porque a gente sabe que a rede, apesar dela estar sendo constituída no governo federal que estamos e no governo estadual também, ela não, a forma que ela está sendo dividida, reparticionada e fortalecida, a gente está ganhando um fôlego, né, a nível nacional que não tem mais como a gente retroceder. Ainda que passem, né, outros presidentes, outros governadores, ela está virando um projeto de fato de Estado. E aí isso incorpora, porque não tem, tipo, a tecnologia, vamos dizer assim, ela não retrocede, ela avança. Ou ela estagna, ou ela avança. Ela não vai voltar. Então, esse processo está sendo muito, assim, vamos dizer, algo que a gente está aprendendo também. Outro desafio. Nós que estamos dentro do processo de federalização, estamos também todos aprendendo de forma coletiva, porque não existe uma receita pronta. É algo que a gente vai estruturando construído de forma conjunta a várias mãos, a nível nacional. Só que como temos situações dentro dos estados diferenciadas, o que a gente faz? Diante da realidade do Maranhão, o Ministério também, além do termo que o Dr. Thiago assinou, nosso secretário, ele também foi nos passado pelo Ministério
E um questionário que ele foi de levantamento, né? E esse levantamento foi para saber o quê? Dentro dos domínios, porque também foi estruturado em 4 domínios. O Ministério pediu indicação para o domínio institucional, o domínio de governança, o domínio de comunicação e o domínio de informação e informática em saúde. E aí, quem está nesses domínios, né, como a titular de cada eixo desse? Eu estou na governança e também na coordenação da rede aqui no estado. A Andréia Gonçalves está no domínio comunicação, a Violeta Filgueiras está no domínio institucional e a Renata Mello no domínio de informação e informática. Aí tivemos que nos reunir com outros profissionais da SES para responder, né, esse questionário, que foi um índice de levantamento de cenário, ILC, e diante disso, eles traziam perguntas e respostas com relação a esses grandes eixos. E a gente meio que ficou sem entender, mas quando a gente começou a responder, a gente verificou que são situações dentro do nosso estado de estruturação. O que a gente tem? A gente tem um avanço grande dentro da comunicação? Temos, inclusive a gente está em cima da média nacional. Temos um avanço na questão da governança da nossa secretaria? Temos, inclusive estamos acima do nível nacional. Temos estruturação e êxito com relação ao domínio institucional? Temos, e também estamos acima da média nacional, conforme esse questionário. Mas, com relação ao domínio de informação e informática, estamos no nível intermediário, mas ainda assim estamos acima do nível nacional, da média nacional. Ou seja, então o Maranhão, ele não está partindo dentro dessa rede do zero. Ele já tem uma estruturação. Sim. Agora estamos verificando os pares ou outros órgãos e os parceiros que possam também estar com a gente nesse desafio para a gente poder conseguir, de fato, implantar a rede dentro do Estado. Porque, assim, e implementar os processos. Porque quando a gente assina o termo, a gente já faz parte. Para a gente poder ir para as outras etapas, a gente precisa também desses parceiros para a gente conseguir ter esse êxito, né? Ao todo, mais ou menos, são quantas etapas entre esse processo de estruturação, de qualificação desses profissionais? Certo. Logo, são oficinas presenciais, temos encontros presenciais e online. Sim. Né? Então, o Ministério mandou também um cronograma para os estados. Iniciamos em setembro agora de 2025, a primeira oficina ocorreu em Brasília, onde lá eles fizeram tipo uma equiparação de conhecimento, visto que tinham profissionais de domínios que não eram da informação e informática em saúde, então eles teriam que nivelar as pessoas de conhecimento. Então eles foram explicar o que era a rede, qual era a proposta, por que ela foi criada e o benefício, né, em todas as esferas. Tanto no eixo tripartite, né, federal, estadual, municipal e também a nível de gestão, de estratégia de estado de governo, né, e também a população ser beneficiada com toda essa rede, o que essa rede propõe. Diante disso, iniciamos em setembro, aí tivemos entre uma reunião, e é bem dinâmico, porque entre uma oficina presencial e outra tem os momentos online. Aí fizemos essa em setembro, em Brasília, e aí, em outubro, fizemos na Paraíba, porque está sendo, em cada estado, de cada região do Brasil, um estado foi eleito para receber a oficina. Então, a região Nordeste foi na Paraíba, né, o estado, em João Pessoa, na capital, no caso. E aí, depois disso, a próxima vai ser agora, né, em novembro, e ela vai ocorrer no estado do Rio de Janeiro, na região Sudeste. Após isso, teremos momentos online também, até dezembro, antes do ano encerrar esse ciclo. Voltamos em fevereiro, sendo que em janeiro também temos reuniões online. Em fevereiro será no estado do Pará, região norte. E aí teremos em abril, no estado do Paraná, né, em Curitiba, na região sul. E aí, em julho do ano que vem, de 2026, a gente finaliza esse processo, essa etapa inicial, em Brasília, onde os estados terão que apresentar toda a evolução que ele teve nesses 4 grandes domínios e também o que ele conseguiu estruturar e o que ele conseguiu verificar a nível de recurso e fomentar para estruturar de fato a rede no estado. Né? E aí são muitas entregas,
Nós também, de forma estratégica aqui, né, ainda bem que o nosso secretário Thiago, ele é bem sensível à pauta, de imediato ele aceitou criar um grupo multissetorial, onde a gente tem representantes, né, das 5 secretarias adjuntas que compõem a nossa Secretaria de Estado da Saúde, e aí essas pessoas têm expertise diferentes, formações diferentes, e que faz o diferencial, porque visto que temos algumas planilhas para preencher com informações, porque além desses 4 grandes domínios, tem os subdomínios. E aí envolve também processo de formação continuada, então a Escola de Saúde Pública está com a gente, envolve o eixo da tecnologia da informação, então está a Subgerência de Tecnologia da Informação, a Superintendência de Saúde Digital também, temos o domínio comunicação, temos o domínio institucional, também temos representantes da Atenção à Rede de Saúde, da Secretaria Junta de Administração e Engenharia, assim como do financeiro, e também do jurídico, porque todos são peças fundamentais necessárias. Também temos representantes da assessoria de planejamento da nossa secretaria, aonde que cada tópico desse que tem que ser preenchido e a gente tem que apresentar para o Ministério, a gente vai de forma conjunta criando as respostas, né, baseado nas nossas vivências e de fato do que a nossa secretaria possui. Para o profissional de saúde que está acompanhando essa conversa, ele pensa assim: para mim, como profissional de saúde, qual é o benefício imediato que eu tenho ao acessar um sistema como esse? Ele vai me ajudar em alguma situação crítica ou emergencial? De que forma isso vai impactar no meu dia a dia? Vai ajudar, vamos dizer assim, 100%, né, a qualidade da entrega do trabalho desse profissional da saúde, porque até o momento a gente acessa vários sistemas de informações, como eu falei há pouco. Sim. A partir da instituição da rede, ela operando de fato, esse profissional ele vai acessar a rede, ele vai verificar alguma situação de emergência de saúde pública, porque lá os dados vão estar notificados. Ele vai verificar também a ficha desse paciente. Então, ele vai ter evidências, ele vai ter dados, ele vai ter informações na palma da mão, literalmente, para ele tomar qualquer decisão. Então, ele vai ganhar tempo, né? E também, de forma estratégica, se ele vai querer montar algum plano operacional padrão, de algum fluxo, ele vai acessar esses dados. Um POP de forma interna, ele vai conseguir acessar e estruturar algum processo de trabalho internamente. Eu preciso dessas informações porque a gente está verificando um possível surto em determinada região do estado. A equipe vai sentar, vai analisar, vai verificar e vai conseguir tomar, né, alguma medida. Uma situação de emergência de saúde pública, uma enchente ou uma queimada, os dados também estão lá disponíveis para auxiliar nesses processos, né? Porque são vários processos, como a gente sabe, cada dia é um dia no SUS, né? Sim. Então, muda muito o cenário. Com essa mudança de cenário repentina, né? Então, os dados vão estar lá disponíveis, como falei, padronizados, estruturados com segurança e aonde o profissional vai ter esse acesso. E como é que vai funcionar esse acesso na prática desse profissional a essa rede? O Ministério também ele organizou, né, algumas plataformas para além da Rede Nacional de Dados em Saúde, que esses dados serão fornecidos. Então, tem uma plataforma, uma outra plataforma chamada Meu SUS Profissional, aonde o profissional de saúde irá acessar as informações disponibilizadas pela rede. Né? Então, também tem a outra plataforma que é o Meu SUS Gestão, né? Tem um profissional e tem também o nível de gestão, que ela foi instituída esse ano pelo Ministério. Eles estão em processo ainda de terminar de organizar e estruturar para disponibilizar para os demais gestores. Também vai ter acesso de informações, dados vindo da rede. E o cidadão também ele vai ser beneficiado, né? Porque tem o Meu SUS Digital. Então, é o Meu SUS Digital Profissional, Meu SUS Digital Gestor, né, que é voltado para a gestão também, e o Meu SUS Digital, que é para a população como um todo. Inclusive, nós também, né, quanto servidores da saúde, conseguimos acessar. Ele já é disponível, ele é gratuito, você consegue baixar esse aplicativo tanto no modelo iOS quanto no modelo Android, você tem acesso às informações que ali já estão, que a rede já disponibiliza, né? Essa interoperabilidade promovida pela RNDS possibilita também que médicos tenham acesso ao histórico clínico
por exemplo, desse paciente? Sim, todos os profissionais de saúde terão acesso, né, independente do eixo que ele atue dentro do Essa era SUS. uma dúvida. Isso. Independente do eixo, esse profissional terá acesso. Terá acesso, sim, porque lá, como não terão só terão informações ambulatoriais, que são de fundamental importância para o profissional médico, né? O profissional enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, então ele vai conseguir, os demais profissionais que atuam dentro da rede hospitalar, ele vai conseguir acessar as informações e verificar de fato o quadro de saúde desse paciente, porque às vezes se for uma emergência, né? Se for um hospital porta aberta, como a gente chama, vai chegar uma situação que na hora que você colocar lá o CPF dessa pessoa, você vai conseguir puxar o histórico dela de saúde, saber se ela tem alguma alergia a alguma medicação, se ela tem alguma comorbidade, se ela já fez algum outro procedimento cirúrgico. E isso é fundamental, por quê? Porque garante a linha do cuidado desse paciente. Fortalece a continuidade desse cuidado, independente do nível ou do tipo de serviço que ele tiver acesso. Justamente, isso. Então, vai fortalecer ainda mais, porque além de cuidado, existe. Né? Então, vai fortalecer ainda mais esse processo, como você pontuou, e que isso é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, essa pessoa chega lá desmaiada, desacordada, você não sabe o histórico dela, e aí você vai dar qual medicação, qual a sua medida, né, quanto profissional, para ali minimizar a situação que essa pessoa se encontra. E com esse histórico, você vai conseguir verificar toda a situação e você vai conseguir fazer, né, o tratamento adequado e preciso para esse paciente. Maíra, atualmente, quais são os dados que já estão disponíveis para os profissionais de saúde? Olha, os dados que estão disponíveis são alguns dados relacionados à vacinação, né? Dados também de teleconsulta, alguns dados laboratoriais, dados também com relação a eixos de dispensação de medicação. Isso é o que já tem disponível. Visto que é um processo muito, vamos dizer assim, um processo muito amplo, né? Eu não digo lento e gradual, mas um processo gradual. Por quê? Porque são vários sistemas. E como eles têm estruturações diferentes, então tem que padronizar essa informação para ela poder estar disponível na rede. Mas aí o Ministério já tem um eixo, uma linha dos próximos sistemas, dados que vão estar interoperando. A gente vai ter mais outros dados de teleinterconsulta, dados também de regulação, e os demais informações também, até também a assinatura eletrônica pela rede vai ser possível, um momento mais oportuno, tem a fase de produção. Então, são etapas. Né? São etapas que essa rede ela vai ganhando ainda mais corpo e força, visto que é um dado recente que o Ministério da Saúde traz, que anualmente são cerca de 2,8 bilhões de atendimentos no SUS. Agora, imagine o quantitativo de dados, são mais de 3 bilhões e muito de dados, né? Chega assim, a média de trilhões de dados de informação, que são todo ano, né? Todos os dias e todos os meses de um ano, são inseridas no sistema de informação. Então, é muita informação para ser gerenciada. Você mencionou também no início da entrevista que essas informações, esse sistema, esses dados vão chegar gradativamente também aos municípios. É um sistema também de fácil manuseio para que esse profissional lá na ponta tenha acesso, não tenha dificuldade? Sim, essa plataforma, né, que é uma rede, vale a gente ressaltar que ela não é um sistema de fato, ela é uma rede mesmo, porque os sistemas já existem, a gente só vai conseguir, a gente só está pegando os dados e migrando para essa rede. E aí, a forma que o Ministério apresenta os aplicativos que você já consegue acessar para ter acesso a essa informação que já está disponível na rede, eles são aplicativos, plataformas autoinstrutivas. Não são difíceis de você acessar e manusear. Você conta o profissional ou você conta o mesmo paciente. Mas visto que tem pessoas com formações diferentes, então eles trazem tutorial, né, que auxilia nesse processo, e também a gente consegue, né, tá capacitando, informando as pessoas como é que elas têm que fazer esse acesso. Mas está tudo muito bem disponível, né, bem de fácil entendimento pelo próprio Ministério da Saúde. Ele é vinculado, inclusive, na plataforma e no site do Ministério. Recentemente, nós tivemos lá no auditório do Palácio Henrique de La Rocque um seminário, né? Qual foi o objetivo assim desse seminário? Qual foi o resultado que vocês puderam avaliar em relação a esse seminário de apresentação desse processo de federalização? Certo. Quando a gente traz a questão dos eixos, né, dos domínios dentro desse processo de federalização da rede dentro do Maranhão, a gente traz várias etapas.
né? Nessas várias etapas, temos que fazer as comunicações, mas inicialmente para quem? Esse foi o primeiro seminário, né, que fizemos, teremos outros momentos, e este foi voltado para os profissionais de saúde do Estado, inicialmente. Ainda foram convidados também o nosso Conselho Estadual de Saúde, representantes do Conselho Municipal de Saúde, para também entender o que é essa rede. Então, isso aí foi um momento muito ímpar, porque como é que nós vamos estruturar uma rede sem comunicar os profissionais que estão envolvidos nesse processo, porque vão ter que utilizar também. Então, o Ministério passou para nós etapas. Primeiro, a gente vai estar verificando o processo de mostrar para o profissional da saúde o que é a rede, o benefício que traz, o objetivo, o que iremos ganhar com esses dados. Depois terá uma outra etapa que também iremos estar apresentando para a população, como veicular essa informação da rede para a população, que será um outro momento. Também terá um momento para os municípios, mas inicialmente por estado. Mas o Maranhão, ele está sendo um dos pioneiros no Brasil, é o pioneiro com relação a fazer o seminário, porque até o momento nenhum outro estado fez um seminário, né, com o quantitativo de profissionais participando. Nós tivemos mais de 200 profissionais de saúde ali, também gestores de unidades hospitalares presentes. E isso para a gente é gratificante, porque mostra, né, que esse profissional ele está enganjado, ele quer saber o que é essa rede, o que ela vai trazer de benefício para mim. Então, a nível nacional, estamos à frente nesse processo, tanto de fazer esse seminário, quanto o processo que a gente vem estruturando, de criar esse alicerce para essa rede crescer no nosso estado. Aí, até o momento também, somente nós temos um grupo multissetorial já estruturado, e a portaria desse grupo vai sair muito em breve, né, denominando essas pessoas para essas funções que precisamos ter ali, porque visto que todos nós temos várias demandas no nosso dia a dia, então a gente está bloqueando horários, 2 horários na semana, para poder a gente se reunir e conseguir fazer as entregas adequadas, né, que são solicitados. Porque se a gente não fizer dessa forma, a gente não vai de fato conseguir chegar ao objetivo de estruturar essa rede, porque, como eu falei, são várias etapas. Etapas a ser cumpridas, etapas a serem entregues. Então, somente de forma coletiva e de mãos dadas que a gente vai conseguir avançar com a rede no estado. Era isso que eu queria perguntar. Qual é o papel desse grupo multissetorial que foi formado? O grupo multissetorial, vamos dizer que ele é um grupo coringa, né? Ele é um grupo que tem formações diferentes, pessoas que conseguem, dentro das suas expertise, fazer entregas. Por exemplo, a portaria que irá instituir esse grupo oficialmente. Então, os representantes do jurídico, né, que são advogados, eles já revisaram a portaria, e que muito em breve vai estar no gabinete do secretário, depois no do governador, para ser publicado. O grupo também ele está auxiliando nos processos de formação e de preenchimento de todas as etapas de planilhas que o Ministério passa para nós, como se fosse dever de casa. A gente tem que cumprir, né? Então, a gente tem que escrever sobre o domínio institucional, sobre o domínio governança, e trazer ali as propostas. Quem são essas pessoas que vão estar responsáveis por cada subdomínio dentro do domínio desse domínio maior? Então, a gente tem essas pessoas de forma estratégica para poder nos auxiliar nesse processo de construção, visto que temos os titulares e suplentes dos 4 domínios, mas para além dessas 8 pessoas, temos esse grupo. Né? Nós somos cerca de quase 20 pessoas trabalhando, né, de forma bem objetiva e precisa, mas colaborativa, para a gente conseguir fazer a entrega necessária. Então, terão outras etapas, porque como é um processo, estamos dentro desse processo. Então, com essas etapas, e como é dinâmico, então cada oficina presencial, a gente imagina uma coisa, o Ministério apresenta para a gente mais desafios. Gente, como é que a gente vai fazer isso de forma coletiva? Então, durante a oficina, nós somos indagados também a refletir, a nos posicionar, né, quanto Estado. Então, quanto paciente, ou então quanto gestor, a gente tem que ter as personas, né? E imaginar como é que esse processo de fato vai ser institucionalizado, que isso também é uma outra missão, né? E aí é um desafio muito grande, porque
o nosso governador Carlos Brandão e o nosso secretário de Estado, Tiago Fernandes, eles abraçaram de forma imediata a causa. Então, conforme as pastas forem sendo passadas, a gente também espera que os demais, né, que estiverem na alta gestão, também consigam estruturar e dar continuidade. Mas não tem como a gente fala assim, meu Deus, é algo que não tem como eles não quererem, né, porque é algo nunca visto antes. Então, é um processo que ele está sendo instituído, né, e que só vai crescer. E aí a tendência é essa, a gente ter evidências, dados, informações ali, né, em tempo oportuno. Porque, assim, eu não digo que a gente apague fogo, né, o tempo inteiro, mas às vezes somos muito desafiados também no dia a dia, porque acontece alguma situação no município, se o município não informa o Estado não consegue informar o Ministério, aquela pequena situação ela pode ter uma proporção muito maior. Né? E às vezes a gente tem município aí que faz fronteira com outros estados, algumas questões de doenças, né? Que às vezes a pessoa migra de um estado, às vezes reside num estado, trabalha no outro pela proximidade. Então temos várias situações aí de saúde que com essa rede a gente vai conseguir ter assim uma força com relação a gente ter informações precisas, oportunas e a gente conseguir startar nossas equipes para poder a gente ter resolutividade. O interessante é que é algo novo, né? E o novo, ele vem com mudança, vem também com receio. E aí teve a participação de mais de 200 profissionais, como você falou, nesse seminário que foi realizado este mês. Como foi a atmosfera da recepção desse projeto, dessa inovação, né? Desse processo do Maranhão engajando nessa rede? Olha, a gente teve um feedback positivo, né? Os profissionais que conversaram com a gente viu que eles estavam bem assim, estavam bem envolvidos na temática. Quando a gente finalizamos a apresentação, tivemos assim alguns questionamentos, né? E super necessários. Pessoas em setores diferentes da secretaria perguntando situações da sua vivência. E isso é super importante, porque teve situações que um profissional que trabalha na equidade, como é que aquele dado do LGBTQIA+, vai estar lá disponível, quais os acessos eles terão, porque o Maranhão também tem um diferencial, porque ele faz hormonioterapia, ele faz um atendimento diferenciado para esse público. Aí, um outro profissional com relação aos fármacos, né? Como é que seria que ele conseguiria acessar? A secretaria também já tem uma estrutura, então facilita esse processo. Outros profissionais perguntaram com relação à questão de como iremos acessar, quando será, né? Também explicamos sobre isso, como a gente já conversou. E a questão do representante do COSEMES, que era o vice-presidente que estava, ele também fez perguntas, quando é que vai chegar no município, né? Então, a gente explicou para ele também, né, que é uma etapa, a gente está cumprindo a etapa estadual que está iniciando, mas já temos, com relação aos demais estados, a gente já avançou bastante, né? Isso a gente sabe porque como existem os grupos, né, de WhatsApp, de cada domínio existe o grupo geral. Então, o que está sendo feito a nível nacional, os grupos informam. E nisso que eles informam, a gente fica sabendo, né, do que está sendo projetado. Inclusive, até o Ministério da Saúde nos pediu, né, vídeos desse seminário, pediu vídeos também de um outro momento que já fizemos, né, em um outro programa aqui da nossa Assembleia Legislativa, falando da rede. Temos esse momento aqui no podcast, que ele é fundamental para os profissionais. Então, eles estão super empolgados com essa forma que estamos organizando aqui no estado do Maranhão. Era isso que eu ia perguntar, você meio que antecipou, né? Qual era a fase desse projeto de federalização que o Maranhão está? A gente está na fase... Seria a fase inicial. A etapa estadual. Etapa estadual. E a gente está no start, ainda no início dessa etapa estadual, porque a etapa estadual... o Ministério ele traz essa situação da etapa estadual, por quê? Porque inicialmente o Estado ele tem que realmente se munir, se organizar, se estruturar. Por quê? Porque para depois a gente conseguir adentrar o território municipal. Mas também sabemos quem faz as notificações, quem são os protagonistas de tudo, né, do SUS, são os municípios. Mas o Estado ele tem que ter minimamente uma estrutura, uma infraestrutura adequada, né, e potente, uma rede, né, um local onde uma plataforma onde a gente vai conseguir ter a convergência de todos esses dados de forma padronizada, para depois também estar disponível a nível nacional. Então, é uma etapa.
A gente vence na etapa do Estado, a gente conseguindo estruturar, a gente vai para os municípios, porque os municípios, né, a gente sabe que são entes federados independentes, então é também uma estratégia de fazer aquela sensibilização, né, aquele processo de convencimento ali do prefeito que estará, do secretário municipal de saúde, para que eles possam compreender a importância, né, e aderir. Ah, Maíra, mas se não tiver adesão desse município, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai ficar? É um processo que a gente não quer nem passar por isso, né? Uhum. Porque é como se ele não vai evoluir com a rede. Ainda que tenhamos informações, porque como eles têm que notificar nos sistemas ministeriais, a gente consegue acessar os dados, né, verificar, acompanhar, ele não vai estar participando do processo, que é um processo, inclusive, de extrema importância, né, de forma estratégica mesmo, a nível de SUS. Por quê? Porque como nós tivemos que inicialmente fazer um levantamento de cenário, o que a secretaria possui? Então, isso já mostra nossas potencialidades e algumas fragilidades. E isso para o município é muito importante, porque quando a gente consegue ver nossas potencialidades, a gente consegue melhorar cada vez mais. Quando a gente consegue ver as fragilidades, a gente consegue ver ali, estruturar como é que a gente vai ficar no nível mais avançado. E aí é uma etapa. E dentro do Maranhão, a gente tem vários Maranhões, né? Tem várias situações diferentes. Cada região de saúde nossa, ela tem uma identidade e uma particularidade. Então, diante dessa identidade de questões de indicadores econômicos, socioambientais e de saúde, que traz o retrato, de fato, de como é o território, é que a gente também verifica as possibilidades, o recurso para poder ter uma rede dessa e também de estar capacitando os profissionais, né? Porque o eixo educação continuada dentro da rede, ela existe, ela é fundamental e é forte, porque a gente sabe que a educação em saúde perpassa por todo o eixo SUS, assim como saúde digital, que traz a tecnologia da informação, também perpassa por todo o sistema de saúde. Então, todo o setor que você vai tem algum sistema de informação, né, para ser notificado ou para ser acompanhado. Então, imagine, né, essa situação, a gente conseguindo avançar e ganhar corpo, de fato, dentro do território municipal, né? Então, é uma outra etapa que o Estado já vai ter se estruturado, então ele já vai auxiliar, que é o nosso papel, Sim. o município, né? Aí ele conseguir instituir a rede no seu território. Aí eu fiquei com uma dúvida. Seria, então, facultativo esse município aderir a essa rede, mesmo que o Estado do Maranhão já esteja inserido no processo? Olha, legalmente, sim, né? Porque, assim, a gente sabe que nem o governo federal, nem o Estado, a gente não pode cobrar o município. Mas como o Ministério ele já vem trazendo toda uma estruturação e mostrando o êxito, o Estado também está se organizando, mostrando o êxito da rede, então eu acredito que os municípios irão abraçar a causa, visto que é um processo de adesão. Como o nosso secretário Tiago Fernandes, ele teve que assinar um termo, né, e isso em consonância com o nosso governador, né, autorizado pelo nosso governador, ele assinou o termo, assim também fará os secretários municipais e os prefeitos também terão que fazer, né, essa assinatura de um termo. Até porque vai facilitar muito esse trabalho. Isso, porque ele está entendendo o que significa a rede, qual é o objetivo, para que ela serve e o benefício que ela vai trazer para a população. Então, o benefício que a população vai ter com o processo de federalização da Rede Nacional de Dados em Saúde é algo de uma magnitude que a gente não consegue nem prever. Né? A gente vai conseguir vivenciar, ponto profissional de saúde, que a gente vai ver, meu Deus, que maravilha. Né? Como, poxa, tem pessoas que né, profissionais que a gente tem, que estão dentro do SUS desde antes da estrutura SUS ser criada, outros que já estão alguns 20, 30 anos desde quando o SUS foi criado, e outros há pouco tempo, mas eles vão sentir o impacto disso no seu dia a dia, né? Porque a rede é algo tão, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que ela é abstrata, ela é concreta. Por que eu digo isso? Porque para a gente poder tê-la, de fato, a gente tem que se organizar. Ela é abstrata porque a gente fica imaginando como é que a gente vai fazer tudo isso. A gente já fica aquele anseio de saber, meu Deus, como é que eu vou acessar esse dado? Como é que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Mas vai estar tudo ali, literalmente, num único canal.
E que isso facilita, né, o profissional de saúde, dependendo do eixo que ele trabalhe. Se eu for só no único canal para me ver o histórico daquele paciente todo, ou para me ver a situação dos agravos, ou das doenças que são mais veiculadas, das mortalidades que mais possuem no estado, é perfeito, né? É um cenário ideal para a gente poder ter tomada de decisão adequada e precisa dentro da saúde pública do Maranhão. O que eu achei interessante foi a designação que você deu. É um sistema em que todos têm acesso. Gestores, profissionais de saúde e população, só que cada um com o seu nível de informação adequado, né? Isso. Muito completo. É. Como se fosse uma pirâmide, né? Sim. E isso é fundamental para a população, né? Porque traz o processo de transparência. Né? A nossa Constituição também ela traz essa questão de a gente ter transparência da informação. A Secretaria de Estado da Saúde ela já trabalha a nível de transparência quando ela instituiu o Monitor à Saúde, desde 2023, né, que é uma plataforma de dados abertos, onde tem vários indicadores da atenção primária, da vigilância, de atenção à rede da saúde, já temos indicadores do jurídico, em breve teremos indicadores do financeiro, então está sendo uma plataforma bem completa e transparente para a sociedade, para pesquisadores, para gestores estaduais e municipais. Com a rede, teremos esse nível de transparência, mas com status diferentes. Eu sou paciente, eu vou verificar a minha condição de saúde, por onde eu já percorri, então você vai ter um manual seu de saúde, um histórico seu de saúde, aonde você estiver. Se você tiver alguma intercorrência, você vai procurar ali a primeira UBS, ou se você tiver que ir para uma média ou alta complexidade, você vai ter seu histórico. Para além do hospital, né, para essa unidade de saúde que você for atendido, ela conseguir saber quem é você, né, qual é a sua condição de saúde e você também. Então, é algo que você já vai ter é uma etapa, eu digo que única e vencida dentro do SUS, que está dentro do que significa o SUS, né, de promover, dos objetivos, né, do SUS é promover saúde. E a gente vai promover saúde de que forma? A gente conhecendo o território, a gente munindo essas pessoas de informação para a gente poder ter tomada de decisões qualificadas. E assim a gente tem êxito, com todo o histórico e proposta que traz a política do SUS dentro do Brasil. Né, eu acho assim, eu já fico assim, meu Deus, uma visionária dessa rede. A gente percebe o seu entusiasmo em relação a esse processo que o Maranhão está passando agora, o Brasil como um todo, e você visualiza realmente assim esse impacto para os profissionais de saúde, esses benefícios, Sim. Como é que a tua imagem em relação a essa realidade, Sim, né? A gente já está vivendo isso. Estamos vivendo. Assim, eu acho que o impacto de todo esse processo, ele vai ser verificado daqui a algum tempo, alguns anos, né? Mas o que eu acho, assim, que como está sendo construído em várias mãos, com pessoas de diferentes formações, ainda é um processo mais rico. Porque às vezes no meu nível de formação, que eu não percebo, aquele outro profissional ele vai perceber. Então, vai ser uma rede, uma estruturação muito completa e complexa também. Então, quando a gente vai falar de rede nacional de saúde, a gente também traz o contexto que o Brasil vem vivenciando de transição digital. Ou seja, a IA, a inteligência artificial, ela ganhou muita força. E hoje em dia a gente sabe que a gente consegue acessar a IA a todo momento. Tem IAs que elas têm um processo seguro ali da informação que ela vai te passar e outras não. E aí você tem que saber ponderar, né, as informações que ali estão. Mas a tecnologia ela vem avançando de uma forma assim muito grande. E a rede, nesse contexto todo de evolução digital, o Brasil passando por essa transição digital, então ela de fato ela vai ser efetivada. Né? Então, a nossa maior missão, né, aqui, como profissionais de saúde, que estamos envolvidos nesse processo, é deixar essa estrutura montada, existindo e, no futuro bem próximo, operando. Porque ela tem que operacionalizar, né, e interoperabilidade de todos esses dados dentro dessa rede. Esse espaço aqui foi muito interessante para que esse profissional de saúde pudesse realmente conhecer na prática o que é. Talvez quem está em casa assistindo já tirou algumas dúvidas. Existe um outro espaço para que alguém tenha alguma dúvida relacionada a esse processo e que queira se inteirar um pouco mais a respeito dessas informações? Sim, existe. Existe a Superintendência de Saúde Digital, que hoje ela está localizada ali no edifício Ameri Office, né, onde fica a Secretaria
adjunta de Atenção Primária e Vigilância e Saúde. Também temos na SES, no prédio sede, temos a Tecnologia da Informação, temos também a Comunicação na SES, e temos também no próprio gabinete do secretário do meio institucional, a Violeta, que ela pode também estar conversando e tirando dúvidas. E, lógico, temos o grupo multissetorial também, que já compreende o processo da rede e está ainda se capacitando ainda mais para poder ter um maior entendimento. Então, todas essas vertentes, todos esses eixos dentro da secretaria estão aptos para falar da Rede Nacional de Dados em Saúde. Ok. Maíra Nina, Superintendente de Saúde Digital da Secretaria de Estado da Saúde, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast, obrigada pelos esclarecimentos, pela luz nesse caminho aí. A gente agradece, né? Agradeço em nome da nossa equipe aqui do processo de federalização no Maranhão, e é sempre uma satisfação, né? E é notório que a gente fica bem deslumbrado com tanta informação e com esse processo que vai ser está sendo instituído no nosso estado. Até a próxima, estamos à disposição. Muito obrigada. E chegou ao fim mais um episódio do nosso podcast Maranhão que Cuida, da Secretaria de Estado da Saúde. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.